Meus queridos irmãos, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Localize aí o verso de número 7. 2 Crônicas, capítulo 32 e verso de número 7. Se você está com dificuldade de encontrar, já está aqui atrás já. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7. Escrito está assim, igreja: esforcem-te, tenham bom ânimo, não fiquem assustados por causa do rei da Síria, nem pelo tamanho do seu exército, porque maior é aquele que está conosco do que toda aquela multidão que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou e reteve o ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Por favor, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que você possa acompanhar toda a exposição que eu desejo trazer para a igreja na manhã de hoje. Meus queridos irmãos, na manhã de hoje nós vamos se debruçar para analisar e estudar e aprender à luz da vida de Ezequias, o rei de Judá. Quem foi esse personagem? Quem foi este homem? Que rei que foi esse que a Bíblia nos apresenta? É muito importante, para a guisa de introdução, você compreender pelo menos um pouquinho do período monárquico ou da monarquia de Israel, da nação que Deus escolheu. Muitos não sabem, o reino de Israel se dividiu. Houve apenas 3 reis que governaram sobre todo Israel: Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu. 10 tribos subiu para o norte e 2 tribos ficou no sul, onde era a capital, Jerusalém, com o templo que Salomão havia edificado. O reino norte, que foi constituído por 10 tribos, ele deixou de existir e caiu primeiro. No ano de 722 a.C., o rei da Síria, Salmanaser, invadiu o reino norte, que a capital era Samaria, e destruiu aquele povo, destruiu aquele reino. E é muito bom pontuar que no reino norte, os 19 reis que ali governaram, todos na sua maioria, ou quase todos, abandonaram a Deus, andaram longe de Deus. E por isso até caíram primeiro. Porém, no reino sul, Jerusalém, conhecido como Judá, aonde governou 20 reis, ainda tinha homens que buscavam andar no caminho de Davi, que buscavam trilhar e estar debaixo da autoridade da lei do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ezequias, ele é o 13º rei de Judá. Ele tem a sua ascensão, ele sobe ao trono por volta de 729 a.C. E ele vai governar por 40 anos, até por volta de 686 a.C. Mas o mais curioso é que Ezequias é apresentado para nós, na Bíblia, como filho do rei Acás. E quem foi Acás? Acás foi um rei que abandonou o Deus eterno. Se você estudar o livro de 2 Crônicas, capítulos anteriores ao capítulo de número 30, 29, 28, o texto nos apresenta Acás como um homem que se apostatou, abandonou a fé, e ele fez até pior do que os seus antepassados. Ele foi até o templo de Salomão, o lugar do culto, o lugar da adoração, o lugar do sacrifício, o lugar do louvor. Ele fechou as portas, cessando o culto, cessando a adoração, cessando o clamor.
Como se não bastasse, o texto nos apresenta que ele corrompeu Jerusalém a tal ponto de mandar levantar por toda a cidade altares para adoração e ao culto aos deuses pagãos, corrompendo o povo e levando o povo para a idolatria e fazendo com que Deus se afastasse do meio da nação. Então o rei Ezequias, que até então era um príncipe, ele cresce à sombra de um pai que se apostatou, de um pai que negou a fé ao Deus genuíno. E é à luz da vida dele que nós vamos entender inúmeros princípios a serem observados e vividos. Automaticamente, olhando para todo esse cenário em que esse homem ou esse jovem cresce, talvez na vida dele se cumprisse aquele provérbio que é muito conhecido aqui nos dias de hoje, que você conhece e que não é verdadeiro, é mentiroso. Você já deve ter ouvido: filho de peixe, peixinho é. Do jeito que você é, o seu filho vai ser. Tem uma certa verdade por conta daquilo que você vive na sua vida, no seu dia a dia, e influencia o seu filho. Porém, há inúmeras exceções, e Ezequias vai ser uma dessas exceções. Ele poderia trilhar o mesmo caminho do pai por conta de todo o exemplo que ele observou e recebeu ao longo da sua criação. Mas quando o pai dele morre, e isso está registrado aqui em 2 Crônicas, nós veremos que quando ele ascende ao poder, a coroa é transferida da cabeça de Acás para a cabeça de Ezequias, e ele tem apenas 25 anos de idade. E aí alguém poderia falar: pastor Wesley, nossa, esse daí é inexperiente, não vai chegar em lugar nenhum, não vai dar em nada, vai andar pelo mesmo caminho do pai, e é muito provável que tenha aí uma trajetória precoce e falida como a do pai. Mas com 25 anos de idade, ele vai escolher pela sua livre agência, porque nós somos seres humanos que temos o poder de agir, um poder limitado de escolha que sempre está atrelado às nossas vontades, evoluções e natureza, e ele vai usar este poder de escolha, de livre agência, para tomar uma decisão muito sábia, de não caminhar pelos mesmos caminhos que o seu pai caminhou. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo de número 29, verso 2, que ele decidiu andar nos caminhos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nele não se cumpriu o provérbio: filho de peixe, peixinho é. Então isso nos traz uma lição muito relevante. Talvez você cresceu em um lar que o exemplo de homem que você tinha ou de mãe não eram os melhores. Talvez o seu pai era um alcoólatra, era um drogado, era um adúltero. Talvez a sua mãe não era o exemplo de uma mãe cristã, mas isso não quer dizer que você deva andar pelo mesmo caminho do seu pai, pelo mesmo caminho da sua mãe. Você pode, como deve, escolher trilhar outro caminho, o caminho de retidão na presença do Senhor. Ele toma uma decisão: eu não vou trilhar os caminhos que meu pai trilhou, eu vou trilhar outro caminho dos meus antepassados. E isso se refere, dá a entender pelo texto, a Davi, porque Ezequias ele é descendente de Davi. E Davi, mesmo com todos os seus erros, com todas as suas falhas, ele era um homem temente e fiel a Deus. E é muito curioso citar Davi nesse sermão, que muitas pessoas têm uma dificuldade gigantesca de entender algumas coisas relacionadas ao descendente, aliás, a Davi, que vai trazer a genealogia de Ezequias. Por quê? Ele decidiu trilhar o caminho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E muitas pessoas esquecem que quando Deus chamou Davi, e ele mesmo falou que Davi seria um homem segundo o seu coração, Deus já sabia de todas as presepadas de Davi. Deus sabia do seu adultério, Deus sabia do homicídio que ele ia cometer matando Urias, mas mesmo assim Deus falou: um homem segundo o meu coração. E aí no meio acadêmico a briga rola solta para entender o porquê que Deus chamou este homem de um homem segundo o coração de Deus. E eu entendo que talvez a melhor resposta para essa pergunta seria o Salmo 51, que é o salmo que Davi mostra o seu arrependimento depois da presepada que ele fez. Você lembra como que está esse salmo? Ele reconhece que ele nasceu debaixo da natureza pecaminosa, iniquidade eu nasci.
Em pecado minha mãe me teve. E resumindo o Salmo 51, ele diz o seguinte: olha, eu não vou oferecer sacrifício nenhum, eu não vou matar animal nenhum. E pela lei ele tinha que oferecer, ele tinha que matar animal, tinha o sacrifício para o rei, quando o rei pecava, por ser uma figura de destaque, era um sacrifício mais incrementado, era um sacrifício maior, porque ele era um homem de destaque, ele era um homem de liderança. Mas olha o que esse homem fala no período da lei: eu não vou oferecer sacrifício nenhum, porque para mim o verdadeiro sacrifício é um homem com coração aquebrantado. E ele recebeu o perdão de Deus. Talvez é aqui que está a chave para entender por que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que ele falhava, ele sabia que ele errava, mas ele também sabia se chegar a Deus e confessar os seus pecados e se quebrantar perante Deus. Ele diz: tira tudo, tira a coroa, tira a glória, tira a fama, só não tira o seu espírito. Um homem segundo o coração de Deus. E Ezequias decide andar por este caminho, o caminho que Davi trilhou, e ele escolhe, logo no primeiro momento que ele assume o reinado, o quê? Não vou andar pelo caminho do meu pai, eu escolho trilhar outro caminho, andando na presença de Deus. Então sim, você pode tomar uma decisão de escolher andar na presença de Deus. Primeiro princípio que nós aprendemos: independente das influências que você teve, você pode escolher andar na presença de Deus. Este homem tem 25 anos de idade, é um jovem. Talvez muitos poderiam pensar: pastor, inexperiente, não vai chegar a lugar nenhum. Mas ele vai trazer uma revolução fantástica no seu tempo, no seu período. Por ele escolher andar na presença de Deus, precisa haver reformas. Ele entendeu, ele percebeu que a presença de Deus tinha ido embora de Jerusalém, porque o pai dele levou toda a nação para a idolatria, fechou o templo, cessou o louvor, o sacrifício e a adoração. E o primeiro decreto de Ezequias, o rei de Judá, um jovem de 25 anos de idade, é convocar todos os líderes espirituais. Eu quero todos os levitas, todos os sacerdotes venham à minha presença. Está aí 2 Crônicas 29, verso de número 5. Ele convoca todos aqueles que prestavam o culto a Deus, aqueles que eram representantes da nação perante Deus, levando o sacrifício, levando o louvor, levando a adoração, levando a oração. E esses homens sobem na presença de Ezequias, o rei de Judá. E a conversa é jogo rápido. O rei agora traz uma ordenança sobre os líderes religiosos. A minha ordem é para que todos vocês, líderes religiosos do povo, desçam para se purificar. Vocês precisam se consertar. Qual é a ideia que Ezequias tem em mente? Qual é o desejo que emana do coração desse homem? Trazer novamente a presença de Deus para a sua vida, para o seu país e para o seu povo. E ele entendeu que para trazer a presença de Deus precisa ter conserto. Para trazer a presença de Deus precisa ter purificação. Se não tiver conserto e não tiver purificação, não tem presença de Deus. Porque o nosso Deus é santo e santíssimo, e Ele não habita onde há o erro. O nosso pecado, o nosso erro, a vida desconcertada perante Deus, é como se você se levantasse uma parede de divisão entre você e o seu Deus que é santo. Por isso a vida do cristão é uma vida constante de conserto na presença de Deus, uma vida de purificação na presença de Deus. Como isso se aplica a nós hoje? Cristo disse que nós somos limpos através do quê? Da palavra que Ele tem nos anunciado e pregado. Através da exposição da palavra de Deus, você é limpo e purificado todos os dias que você é exposto a ela. Porque a palavra de Deus te conduz ao arrependimento. Eu louvo a Deus pela vida de amigos que Deus tem me dado, como o pastor Wesley, que não tira do púlpito da igreja que Deus lhe confiou o trigo da verdade, ainda que esse trigo às vezes doa para descer, mas é necessário que você se alimente com o trigo da verdade, e não com a palha do engano. Meus irmãos, a verdadeira profecia bíblica é a exposição fiel da palavra de Deus.
está escrito nitidamente os 3 pilares de uma profecia bíblica. Quais que são os pilares de uma profecia bíblica? Toda profecia ela vem para exortar, edificar e consolar. Se eu não sair de um culto com a sensação de que eu preciso melhorar, me desculpe, algo está faltando nesse sermão. Todos os profetas começavam a sua pregação contra o povo: arrependa-te, volte-se a Deus, abandone essas práticas. Se vocês fizerem isso, Deus vai renovar, Deus vai trazer de volta, Deus vai restaurar. E tem promessas. As profecias exortavam, edificavam e consolavam. E é assim que precisa ser a exposição fiel da palavra de Deus. E esse homem entendeu que ele não precisava andar pelos mesmos caminhos errados do pai. Ele decide andar na presença de Deus. Esse homem compreendeu que para a presença de Deus voltar para a nação, precisava de conserto e de purificação. Os sacerdotes descem para se purificar conforme toda a lei que está escrita em Levíticos. Tinha todo um ritual, tinha todo um período, e eles se purificaram, não todos, mas uma boa parte. E esses que se purificaram voltaram na presença de Ezequias: Senhor, já se purificamos, cumpriu-se os dias como está na lei de Moisés. Agora Ezequias, o homem que não precisa andar pelo caminho do erro, talvez ele aprendeu com os erros do pai para não cometer. Um homem que entende que para trazer a presença de Deus precisa de conserto e purificação, ele traz outra ordem. Eles vão até o santuário, o lugar da adoração, o lugar do louvor, o lugar da oração, e ele manda abrir as portas do santuário, porque ele quer restaurar o culto. Ele quer novamente que o povo adore ao Deus Santo. Ele quer que novamente o povo leve o sacrifício ao único Deus verdadeiro. Essa é a vontade dele. O pai manda fechar, mas ele manda abrir, porque ele decidiu andar com Deus. Mas veja que extraordinário. Ele manda abrir o santuário, mas ele não deixa ninguém entrar para adorar. Porque agora vem mais uma ordem e mais um princípio maravilhoso a ser observado. Antes de entrar para adorar a Deus e cultuar a Deus, olha a ordem que esse homem vai dar. Está aí no verso de número, no capítulo 29, verso 15. Entra e limpa a casa. A casa de Deus tinha sido contaminada por conta da idolatria e imundície que o seu pai tinha introduzido dentro do templo. O que Ezequias entendeu e compreendeu? Para trazer a presença de Deus, precisa de conserto. Para trazer a presença de Deus, precisa de purificação. Mas para a presença de Deus permanecer na casa, a casa tem que estar limpa e permanecer limpa. Senão a presença de Deus não permanece na casa. O que o Novo Testamento nos ensina? Vós sois o templo. Vós sois o templo de Deus. Se esse templo não permanecer limpo, se esse templo não permanecer purificado, a presença do Deus que é santo não habitará neste templo. Lembre-se das palavras de Paulo: não extingua o Espírito Santo, não afaste ele de você. Na verdade, o conselho de Paulo é: encha-se do Espírito, enchei-vos do Espírito. E esse enchimento ele é diário. O fato de eu estar cheio do Espírito Santo hoje não condiz que eu estarei amanhã. É o enchimento diário da pessoa do Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão, que é o templo de Deus, que é a igreja de Deus. Você não precisa errar para aprender. Você pode aprender às vezes com o erro do ímpio para não cometer o que esse homem fez. Você está entendendo que para a presença de Deus estar sobre a vida de uma igreja é necessário conserto e purificação? Você está compreendendo que para essa presença permanecer, a casa precisa sempre permanecer limpa, purificada, consertada, e esse conserto é diário? Eu acho excepcional o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel. Quando nós falamos de conserto, de purificação e da casa permanecer limpa, isso está muito ligado às nossas falhas, aos nossos erros.
Eu não sei se você já teve essa compreensão, nós somos réus confessos. Você é um réu confesso. Como assim eu sou um réu confesso? Você como cristão todo dia não dobra o seu joelho antes de dormir e fala: Deus, me perdoe porque eu errei. Me perdoe porque eu falhei. Me perdoe porque eu pensei o que não era para pensar. Me perdoe porque eu falei o que não era para falar. Me perdoe porque eu não fiz o que era para fazer e pequei por negligenciar. Você é réu confesso. Você está confessando com a sua própria boca todas as suas falhas. E qual que é o salário de todo esse pecado? Morte. Você imagina o nosso advogado de acusação, ou promotor de acusação, Satanás, está confessando, está falando com a própria boca, tem que se aplicar nele, o salário do pecado é a morte. É por isso que João apresenta Jesus como nosso advogado fiel, e é através desse advogado fiel que nós somos justificados, mesmo réus confessos, nós somos justificados por Ele. Ele nos justifica, porque nós confessamos as nossas falhas e somos pecadores mesmo. Porém o templo precisa permanecer e estar limpo. Veja que princípios maravilhosos que esse homem está estabelecendo. Se você estudar a história deste homem, eu aconselho você a estudar, ela é registrada por 3 livros, livro de Reis, livro de Crônicas e livro de Isaías, uma história magnífica, por conta de todo este princípio que esse homem está vivendo. Por conta de todo esse conserto que esse homem está trazendo, toda essa reforma que ele está estabelecendo em Jerusalém, Deus lhe dá um nome, Deus lhe dá fama, Deus lhe dá sucesso, Deus prospera esse homem se torna famoso, esse homem se torna grande, e é aí que muitos poderiam pensar: agora vem o precipício, porque o homem realmente não sabe lidar com a fama e com o sucesso, e não sabe mesmo. Mas veja que maravilhoso, Ezequias pegou tudo isso e não se encastelou em volta do seu coração, ele não construiu um pináculo e colocou o seu nome sobre todas as coisas, não! Ele vai nos ensinar mais um princípio extraordinário. 2 Crônicas capítulo 30 verso de número 2, ele manda passar um decreto por todo Israel agora, não é só no Reino do Sul não, até lá para ser para tudo quanto é lado. E qual é a ordem? Eu quero que desça velho, eu quero que desça adolescente, eu quero que desça criança, homem e mulher. Para quê? Nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Isso aqui é muito importante e crucial. Há 300 anos aproximadamente, Jerusalém não ia ver uma festa como essa, só nos tempos de Salomão. Depois inúmeros reis pagões subiu no trono de Judá, alguns andavam com Deus meia boca e outros se afastavam, porém Ezequias, depois de toda essa fama, depois de toda essa glória, depois de todo esse sucesso, que ele podia se inflar e se inchar, eu posso, não, ele convocou todo mundo para prestar um culto de festa em adoração ao seu Deus. E o que é a Páscoa para os judeus? Êxodo capítulo de número 12, ali é instituída a Páscoa. A Páscoa é uma celebração que os judeus comemoram até hoje, para relembrar que Deus livrou seus pais com mão forte da escravidão do Egito. É uma festa de gratidão. O que esse homem está mostrando para mim, para você, para todo mundo da sua época? Deus honrou ele, Deus abençoou ele, Deus deu um nome para ele, Deus prosperou ele, mas ele pegou tudo isso e levou em tributo e glorificação, em gratidão a Deus, fazendo um culto de festa ao nome do Senhor. Deus, ele vai te abençoar, Deus, ele vai te prosperar, no trabalho, no casamento, na faculdade, na escola, mas quando tudo isso acontecer, lembre de ser grato a Ele. Não deixe isso inflar você, não deixe às vezes o sucesso ministerial, o sucesso no trabalho, o sucesso acadêmico, roubar a centralidade, a glorificação do nome de Deus e de Cristo na sua vida. O protagonista principal da nossa história, da nossa vida, é Cristo Jesus, é Ele que está no palco central das nossas vidas. Por isso a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a majestade. Deus pode te tornar o empresário mais bem sucedido de Mogi Mirim.
Eu posso te levantar como o maior pregador desse país, mas que Cristo seja o centro da glória de Deus na sua vida. Ezequias decidiu trilhar um outro caminho. Ezequias, ele entendeu que para trazer a presença de Deus precisava de conserto e purificação. Esse homem compreendeu que para a presença de Deus permanecer na vida dele e no meio do seu povo, a casa precisa estar e permanecer limpa. Esse homem pegou tudo isso que Deus deu para ele, toda a glória, toda a majestade, todo o nome, toda a riqueza, e levou em gratidão e tributou tudo isso ao nome de Deus. Mas veja que curioso. No capítulo 32, verso 1 e 2, em algumas versões vai estar escrito assim: depois de toda esta fidelidade que Ezequias teve para com Deus, o próprio Deus, irmãos, é que permite que isso aconteça, ou em outra interpretação, faz com que isso aconteça. O próprio Deus, ele deixa ou ele traz o rei da Síria, Senaqueribe, para cercar a cidade de Jerusalém e tentar destruí-la. E aqui tem uma grande verdade, que muitos cristãos ainda não entenderam. O fato de você ser fiel a Deus, o fato de você ter uma vida íntegra perante Deus, não deixa você imune de provações e perseguições. Sua fidelidade não traz anticorpos espirituais para privar você das batalhas e das lutas da vida do cristão. Na verdade é ao contrário. O ser humano mais provado e testado nessa terra é a igreja, é o cristão. E alguns perguntam, por que Deus faz isso? Por que Deus gosta de judiar do povo? Será que Ele gosta mesmo? Meus irmãos, você precisa entender uma grande verdade. Deus não quer que você fique confortável aqui, porque Ele não te chamou para aqui. Ele te chamou para Nova Jerusalém, para fora da realidade deste mundo. Se você tiver uma vida muito confortável aqui, você vai se adaptar. E por isso que tem muitos aí fora que não pensam mais na Nova Jerusalém. Para eles o céu está sendo aqui, não é? Você vai arrebentar, você vai quebrar tudo, você vai conquistar. Você não pode aceitar a derrota, repreende isso daí. Se isso acontecer, você não é crente. Teologia maldita e miserável, do Satanás, falsos mestres e ensinadores. Cristo não prometeu mar de rosa para ninguém. No mundo tereis aflições, e as aflições do justo são muitas, diz o texto. Para você não se acostumar com isso aqui, para você não se sentir confortável aqui, para você lembrar que Ele te chamou é para Nova Jerusalém. O seu descanso não é aqui, o meu descanso não é aqui, a Nova Jerusalém que nos aguarda. Senaqueribe se levanta, ele vem para destruir, e bem num contexto que não tinha nem soldado para defender a cidade. Gente, qualquer homem, por mais que seja homem de Deus, fica amedrontado. É como uma grande nação dessa nos dias de hoje se levantar contra um país pequeno, que não tem nem como se defender. Mas é muito curioso que Deus sempre prepara do nosso lado homens e mulheres de Deus em períodos difíceis. Esse Ezequias recebeu um privilégio maravilhoso. Ele é contemporâneo, vivia nos dias dele, o grande profeta Isaías, o que mais falou sobre Jesus. E nesse período aqui turbulento, que Senaqueribe e o seu exército era a maior potência nesse contexto, era o maior poder bélico, eles conquistavam todo mundo, dava medo só de ouvir falar Senaqueribe e a Síria. Ezequias não sabe o que fazer. Pode ser que o desespero abateu ele, mas ele vai se consultar com o homem de Deus Isaías. E Deus diz por intermédio de Isaías: fique em paz, fique tranquilo, aqui dentro ele não põe o pé, aqui ele não entra. Isso é extraordinário, ser fortalecido por homens e mulheres que Deus prepara para estar do seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus não desampara os seus filhos e as suas filhas, mas o povo fica com medo. A notícia está vindo aí, o exército está invadindo tudo aí, está cercando tudo, e agora? O que nós vamos fazer? E o exército está zombando. Vai lá, contrata lá mercenário do Egito lá, você vai ter 2.000 cavalos para montar esses homens para defender? Zomba na cara. E Ezequias, no papel de líder, de rei,
ele precisa fazer uma convocação com os líderes das cidades. E ele se reúne na praça, o povo amedrontado, o povo angustiado, mas ele já tinha sido confortado por Deus, ele já tinha sido o quê? Automaticamente recebido uma injeção de ânimo de Deus. E é aqui que entra uma grande verdade. No capítulo 32, verso 1 e 2. Esse homem sabia confiar em Deus nos piores momentos da sua vida. Será que eu e você sabemos confiar em Deus no dia mau, no dia ruim, e o dia mau, o dia ruim chega para todos? Ou você esqueceu o que escreveu o sábio? O sol nasce para o ímpio como nasce para o justo. Tudo o que acontece com o ímpio pode acontecer com o justo. A diferença é como você escolhe passar o dia mau. Ou com quem? Ezequias escolheu passar o dia mau na presença do Deus que o chamou, do Deus que o levantou, do Deus que o separou. E ele, fortificado pelo próprio Deus, ele vai na praça da cidade com os líderes da nação e ele diz as palavras introdutórias do sermão de hoje: tenham força, tenham ânimo, não fiquem assustados por conta desse rei, desse exército, porque maior é aquele que está conosco. O pastor cantou aqui hoje, maior é quem está conosco. Era a convicção de Ezequias. Com ele está o braço de carne, mas conosco, o povo de Deus, está o Senhor nosso Deus, que além de nos ajudar, é Ele quem guerreia as nossas guerras. E o texto diz que aquele povo ficou alegre e cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Mas isso não traz medo para o inimigo, não. O seu fortalecimento não coloca medo no inimigo, que o papel dele é vir para cima mesmo. Ele é o afrontador, o acusador, o perseguidor. E a cidade é cercada, está no texto. E o mais curioso é que tem sentinelas sobre as muralhas de Jerusalém, que foram aconselhadas por Ezequias. Um dos generais do rei da Síria, Rabizaque, desce até o portão de Jerusalém, na porta da casa. E o que ele faz? Ele começa a insultar, começa a blasfemar e desafiar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você imagina que afronta na porta da sua casa, alguém vir começar a afrontar da sua fé, do nome do seu Deus e daquilo que você confia? Qual que é a vontade? Pela natureza humana, é brigar, é ir para cima. Quem aguenta segurar um troço desse na porta de casa? Um desaforo desse? A vontade é não, peraí, vem cá. Mas Ezequias dá uma ordem para esses sentinelas: quando esses homens chegar, não fala nada. É difícil ficar calado, né? Descer entalado às vezes alguma coisa. Eu sei que é difícil demais, mas não ia adiantar nada. Talvez Ezequias entendeu que não adianta ficar se justificando, porque nós temos um justificador, que sempre se levantará ao nosso favor, e ele se chama Jesus Cristo justo. Não foi cantado aqui que ele é o justo? Nós não cantamos aqui que ele é o justo? Então vai ver situações que você vai ser afrontado na cara, e o Espírito Santo vai te conduzir a ficar calado, quieto, em paz. Porque esse Rabizaque vai ter que ter um encontro com o Deus de Israel. É Ele que te justifica, é Ele que é o seu Senhor. Mas isso não basta. Além de vir afrontar na cara, além de vir ameaçar na cara, o rei da Síria escreve uma carta de próprio punho, e a carta é enviada para Ezequias, o rei de Judá. E qual é o conteúdo da carta? Tudo leva a entender pelos textos: afronta, ameaça e desafiando Deus eterno. Ezequias é um rei de toda uma nação, pastor. Tinha exército, generais, sacerdote, profeta Isaías. Ele, com aquela carta na mão, poderia se aconselhar com qualquer um desses grupos: profeta, sacerdote, líderes militares. E qual é a escolha que esse homem faz? Ele vai para o templo, ele vai para a casa de oração, ele vai para o único lugar naquele contexto que o próprio Deus, no livro de Crônicas, diz que ele desceria, que ele habitaria e que ele ouviria a oração daquele lugar. 2 Crônicas 7,14.
Ele vai para lá. E chegando lá, o que Ezequias faz? O texto diz que ele coloca a carta no chão. Ele começa a orar a Deus. Olha aí, Senhor. É contra o seu nome. É contra a tua santidade que esse homem se levanta. É contra ti, ó Deus. Porque ele está se levantando contra o povo de Deus. Contra o povo escolhido. Ô meu irmão, segura essa aí. Eu sei que há momentos que nós precisamos se aconselhar com irmãos e irmãs em Cristo, mas há outros momentos que Deus está chamando você para um particular. É Mateus capítulo 6, fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus que em secreto te escuta, é um particular. Talvez você está abrindo a carta do coração já faz tempo, para muitas pessoas, que não podem fazer nada por você, e Deus está esperando você abrir essa carta nos pés dele, que é ele que tem a providência, que é ele que tem a solução, que é ele que vai saber resolver. Então por que nessa manhã de hoje você não abre a carta nos pés do Senhor? Quando você está numa situação que você já pediu ajuda para várias pessoas e ninguém pode fazer nada, já é para você ter entendido, é Mateus 6, tranca a porta do quarto e abre a carta do coração nos pés do Senhor, é o que Ezequias fez. Ele abriu a carta do seu coração nos pés de Deus, e está escrito que naquela mesma noite, Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus enviou um anjo, não foi um exército. E o mais lindo dessa história é que este anjo nem guerreou. O texto diz que esse anjo só passou pelo arraial, pelo campo, pela planície, aonde estava o exército de Senaqueribe. E quando esse anjo passou, todo o exército, a maior potência bélica daquela época, morreu. Foram aniquilados, foram destruídos. E Senaqueribe, o homem que afronta, Senaqueribe, o blasfemo, Senaqueribe, aquele que insulta, Senaqueribe, aquele que ameaça, ele levanta e ele se depara com uma multidão de 185 mil homens. Você sabe o que é 185 mil homens? Quantos habitantes tem nessa cidade? Quantos habitantes tem em Temojimirim? Itapira tem 75. É mais do que o dobro da população de Itapira. Um anjo só passou e toda essa multidão morreu. O grande exército, a grande potência que ameaçava as nações, que colocava pânico em todas as nações vizinhas, foi destruída em apenas uma noite. Você está entendendo a dimensão e o poder do seu Deus? Você está compreendendo o tamanho desse Deus? Aí isso me traz na memória uma frase que tinha em vários muros de São Paulo e já vi em alguns lugares do interior. Você vai lembrar dessa frase. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande... Mas o grande problema é que a igreja às vezes não conhece o tamanho desse Deus. E aí quando vem os problemas você esmurece, você cai. Eu sei, eu compreendo a sua natureza e isso é até meio que normal. Mas a nossa fé tem que estar segura em Cristo, no nosso Senhor que tem todo o poder nas suas mãos. E nada, igreja, nada é nada, nada foge do escopo da tua vontade, do teu querer. Deus nunca perde o controle, precisamos acreditar nisso. Ezequias não precisou errar para aprender, talvez ele aprendeu com o erro do pai para não cometer. Ezequias sabia como trazer a presença de Deus, mas também sabia fazer a presença de Deus permanecer. Ezequias, quando teve fama e sucesso, ele não encastelou isso no seu coração e se achou, se inchou, se inflamou, ficou prepotente. Não, ele glorificou a Deus por tudo que Deus havia feito por ele. E no dia mau ele entendeu e confiou que aquele que o chamou, aquele que o separou, era aquele que ia garantir o que tinha na vida dele. Então tenha fé. Não importa se Rabizak bateu na sua porta, não importa se o inimigo se levantou, se a luta é grande, lembre-se que o seu Deus é maior do que todas estas coisas. E aquele que te chamou, ele é fiel para te sustentar até o último dia. Meus irmãos, esse homem que era o pavor das nações, está derrotado.
está humilhado. O texto diz que ele pega todas as suas tralhas, ele volta humilhado para o seu país, para a sua nação. E quando ele chega no seu país, ele vai entrar dentro do santuário do Deus pagão para adorar, e ali ele é assassinado pelos próprios filhos. Nós precisamos entender que quem se levanta contra o povo de Deus, contra a igreja, está se levantando contra o próprio Deus e compra uma briga com aquele que está no alto e sublime trono. A igreja é a noiva de Cristo e ele zela, tem ciúme e cuida desta noiva. Descanse no Senhor, tenha confiança no seu Senhor, porque Ele opera maravilhas e milagres ainda nos dias de hoje. Olha a história desse homem. O pai dele, Acaz, em certa ocasião teve que pagar uma grande fortuna para alugar um exército para vir defender Jerusalém. Ezequias não pagou um tostão, uma moeda, para trazer um exército de carne para defender a cidade. Mas a sua fidelidade lhe rendeu o quê? Ele teve acesso ao exército celestial. Deus mandou um anjo para livrar ele. Vale a pena ser fiel. Vale a pena confiar naquele que te chamou, naquele que te separou, porque é Ele que levanta ao seu favor e é Ele que guerreia as suas guerras. Vamos descansar nas mãos do nosso Senhor, que nos guarda, que nos guia e que protege a sua igreja. Bendito seja Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Que eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Na manhã de hoje nós estamos aprendendo princípios maravilhosos e lindos a serem observados e colocados em práticas à luz da vida de Ezequias, o rei de Judá, que promoveu uma reforma religiosa e trouxe um dos maiores avivamentos que Jerusalém já viu. E é curioso que nos dias de hoje a igreja tem uma visão totalmente errada do que é avivamento. Muitos pensam que avivamento é pular, correr, dar salto mortal dentro da igreja, falar em línguas. Isso não é avivamento. Há facetas do avivamento. O verdadeiro avivamento bíblico é tornar a viver a palavra de Deus. É se tornar ao Todo-Poderoso e viver a sua Escritura. Isso é o real avivamento. Avivamento te conduz ao arrependimento. Avivamento te conduz a andar em retidão na presença de Deus. É isso que Abacuque pede. Aviva a sua obra no meio dos anos e a notifique. Ele não estava pedindo para ninguém falar em língua, isso daí é algo para a igreja. Ele estava pedindo para que o povo de Deus voltasse a viver em retidão a Ele. Eu quero orar pela sua vida e pela sua família e pela sua casa e pelo seu casamento. Mas tem alguém no nosso meio na manhã de hoje que ouve a palavra de Deus ser pregada e talvez você ainda não caminha com Jesus Cristo e você quer começar a caminhar com Jesus Cristo e com a igreja. Você quer fazer parte desse povo que vai habitar na Nova Jerusalém? Tem alguém na manhã de hoje que publicamente você quer confessar a Jesus como seu Senhor? E você deseja fazer isso? Levante a sua mão, vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém na manhã de hoje que quer publicamente se confessar a Cristo? Amém? Todos somos salvos? Amém? Glória a Deus. Então curva a sua cabeça que eu quero orar por você e pela sua família. Senhor nosso Deus, graças te damos na manhã de hoje, porque Tu és santo e Tu és fiel. E o Senhor, mais uma vez, pela sua infinita graça, misericórdia e bondade, tem falado aos nossos corações. E aprendemos princípios maravilhosos a serem observados, Senhor Deus, à luz da vida do Teu filho e servo Ezequias. Nós entendemos que não precisamos errar para aprender, mas precisamos tomar as nossas próprias escolhas, Senhor Deus, e andar longe do erro. Nós também entendemos que para a Sua presença vir sobre nós, precisamos ter uma vida de conserto e purificação. E graças te damos porque Cristo tem feito isso diariamente em nossas vidas. Nós também entendemos, Senhor Deus, que é necessário que esta casa permaneça limpa, Senhor Deus, para que a Sua presença sempre habite em nós. Senhor Deus, nós compreendemos e aceitamos que por mais que o Senhor nos abençoe, nos prospere, nos dê sucesso em áreas da nossa vida, nós entendemos que o protagonista principal é Cristo, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. E nós estamos aprendendo e entendendo que é necessário confiar somente em Ti no dia mau, porque é o Senhor que guerreia as nossas guerras, nos guarda e nos dá a vitória para a glória do nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, aqui está a Sua igreja, aqui está a Sua noiva. Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, eu oro por este casamento, por esse filho e por essa filha.
Deus continue abençoando esta igreja, continue abençoando este povo, Senhor Deus, que todo principado e potestade maligna que tem se levantado contra a igreja, contra a família, contra o casamento, caia por terra, em o nome de Jesus de Nazaré, em o nome de Jesus de Nazaré. E eu ministro nessa manhã sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre este casamento, sobre a vida desse filho e dessa filha, todas as bênçãos alcançadas, garantidas, confirmadas, decretadas, alcançadas nos laços da cruz do Calvário de Cristo Jesus. Seja abençoado em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus.